Abra sua Bíblia aí. A Bíblia em Malaquias 3, a palavra do Senhor vai falar sobre aquilo que a gente vai vivenciar aqui. É uma coisa tremenda. Esse princípio, ele está em toda a Bíblia. A palavra de Deus ensina a respeito dos dízimos e das ofertas, desde o Gênesis. E vem falando desse valor e desse princípio em todas as Escrituras Sagradas. No Novo Testamento, Jesus fala a respeito dele. No livro de Hebreus, a gente vai encontrar que hoje, quando a gente entrega o dízimo, a gente não entrega mais a tribo de Levi, mas a gente entrega a um outro sacerdócio, que é segundo Melquisedeque, que é esse sacerdócio de Jesus na nossa vida. Então, toda a Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, falam desse valor. E esse valor é muito simples, muito simples. Deus é dono de tudo, até do ar que você respira. Deus é dono de tudo. Ele tem esse direito porque Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele ministra na nossa vida para a gente entender que Ele, sendo dono de tudo, merece receber adoração e louvor. E então Ele, que é dono de tudo e não precisa de nada, Ele doa para nós tudo que tem aqui nessa terra. Tudo. Ele diz: pode usar. Eu não preciso de nada, mas eu queria ensinar um valor para vocês. O valor é o seguinte: se você reconhece que eu sou o dono de todas as coisas, separa a 10ª parte de tudo quanto eu tenho te dado e devolve para mim, como reconhecimento de que eu sou o Senhor de todas as coisas. E esse princípio fica registrado nas Escrituras, e esse é um dos textos que fala sobre isso. Malaquias 3, a partir do verso 6, diz assim: o Senhor diz: eu sou o Senhor e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vocês são como os seus antepassados, abandonam as minhas leis e não as cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam: como é que vamos voltar? E eu pergunto: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam: como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os teus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Hoje pela manhã eu disse para vocês que semana passada eu estive na Espanha. E vocês têm visto notícias da Espanha, da dificuldade financeira, Portugal, Espanha, Grécia, várias partes da Europa. E eu vi muita coisa triste acontecendo na Europa. Por exemplo, o rei da Espanha pedindo para flexibilizar aqui no Brasil a imigração de espanhóis para cá. Você pode imaginar um país dizendo: por favor, tem muita gente passando fome, recebe aí, dá um jeitinho. Eu vi cenas na televisão espanhola, não sei se elas passaram aqui no Brasil, de famílias que estavam perdendo a casa e que o chefe da família, o único bem, ele se joga lá de cima quando a polícia vai fazer o arresto e vai tirá-lo da sua casa, porque ele perdeu a única casa que eles tinham e a família ia morar na rua. Foi impressionante. E aí me veio à mente, não é, porque a gente não está sentindo essa crise econômica da mesma maneira que estão sentindo na Europa e nos Estados Unidos.
mês de outubro, eu estive nos Estados Unidos, 80% dos membros da igreja que eu preguei tinham perdido a sua casa. 80% dos membros, uma igreja de 1.000 membros, 800 pessoas dentro daquela igreja tinham perdido a sua casa. Isso estava acontecendo nos Estados Unidos todos. Para você ter uma ideia, você consegue comprar, se você tiver $60 mil, $120 mil, você compra uma casa de cerca de 300 metros quadrados na Flórida. Só para você ter uma ideia, tá? O que está acontecendo lá. E aí veio na minha cabeça uma coisa, essa promessa de Deus. O Brasil tem multiplicado o número daqueles que creem na promessa do dízimo. A cada 10 anos dobra o número daqueles que praticam essa verdade na sua vida. De alguma maneira, alguns até por pessoas mal intencionadas, mas fazem para Deus. E Deus tem honrado a sua promessa, e essa terra é uma terra que está sendo abençoada nesses tempos. E eu queria reconhecer isso diante de vocês e louvar o nome do Senhor por isso. Não faça por obrigação, mas faça por fé. Se você crê que Deus é o dono de todas as coisas e Senhor de tudo, e que Ele não precisa de absolutamente nada, mas que você quer honrá-lo também com os seus bens, você separa o seu dízimo e entrega ao Senhor, por fé. E essas promessas que estão aqui nas Escrituras passam a ser nossas. E sabe o que é tremendo? É que a Bíblia diz que enquanto a gente faz isso, Deus não abençoa só a gente, Deus abençoa a nação toda. Está aí na palavra, Deus abençoa a nação toda. Deus abençoa, porque tem gente séria crendo na graça de Deus e vivendo essa graça. Esse é o momento que, como igreja, a gente celebra dízimos e ofertas. É um ato de culto e é um ato de consagração. Para mim, é uma cena tremendamente tocante quando eu vejo aquela multidão saindo lá da galeria, daqui da frente, de baixo, e vem aqui em fila e consagra ao Senhor. Alguns brigam comigo, pastor, coloca mais gasofilácio. Eu digo, não coloco não. Porque cada vez que você se levanta nesse ato de adoração, você é um testemunho vivo, dizendo, glória seja dada a Jesus. Eu estou honrando o nome do meu Senhor. Ele é o dono de todas as coisas. E assim, sem palavras, a gente testemunha que voluntariamente nós cremos na palavra de Deus e cremos e experimentamos as promessas do Senhor. A gente ouviu aqui a Renata, né, numa situação de uma crise tão grande. Deus é bom. Eu não queria viver o que essa família viveu, mas louvado seja Deus, porque no meio dessa batalha, levantaram-se famílias desta igreja, que ofereceram a sua casa para eles morarem, gente que fez outras coisas, a gente percebeu que a família de Deus é muito maior, não é, do que a família da nossa carne, e que chegando num lugar que não conhecia ninguém, tinha irmãos em Cristo, e esses irmãos estão aqui, são parceiros, e a gente, quando ouve um testemunho, fica feliz de saber que nem que seja um pouquinho, a gente participou dessa bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu quero pedir uma coisa para vocês. Vocês precisam orar, e eu estou orando por isso, tá? Está indo bem a nossa obra, graças a Deus. Está ficando bonito, não está ficando bonito? Esse lado aqui já está mais bonito, não está? Tem vários lugares, já está ficando mais bonitinho. Vai ficar mais bonito ainda até o final do ano. Só que, para poder manter o ritmo dessa obra, eu preciso de que alguns irmãos desta igreja, que acreditem, líderes que estão aqui, que acreditem, pessoas de Deus, que confiem naquilo que a gente está fazendo, porque aquilo que eu vou fazer, vou pedir é seríssimo, tá? E se eu não tivesse feito, eu não teria coragem de fazer. Nós temos uma linha de crédito junto ao Bradesco e nós podemos retirar o dinheiro para terminar essa obra, mas eu preciso dar garantias para o banco, e essas garantias são bens pessoais que a gente coloca, que eles não aceitaram o patrimônio da igreja como garantia.
Então o que eu coloquei? O meu apartamento. Alguns irmãos colocaram todo o seu patrimônio lá em garantia. Alguns líderes nossos fizeram isso. Alguns irmãos colocaram tudo, tá? Nós já emprestamos do banco, para dar ritmo a essa obra, 6 milhões de reais, tá? E eu tenho em caixa cerca de 800 mil reais. Acabou o dinheiro todo, tá? Já investimos esse ano, fora do que foi pego do banco, mais 4 milhões de reais, que foi o que você ofertou aqui durante esse ano todo. Então nós já investimos, para poder estar desse jeito que está, cerca de 10 milhões de reais. Eu preciso de mais 4 milhões, tá? Para terminar toda a obra civil que falta aqui dentro do templo. É o que eu preciso, 4 milhões. Com 4 milhões, sem os equipamentos, eu termino tudo. Janela, tudo, já está comprado, eu tenho que pagar. Eu não sei como é que eu vou fazer, mas já está comprado. Em abril está tudo instalado aí. Já começa, não. Quando começa? Mês que vem, né? Mês que vem já vai estar a primeira janela lá colocada, né? A gente já vai vendo aí o que vai acontecer. Mas eu preciso disso. Então eu queria que você ore. E se você pode colocar um bem em garantia, se você confia, tá? Se você acredita, tá? Que esse é um trabalho sério que a gente está fazendo, então eu queria que você tivesse comigo nessa história. Eu estou de cabeça, pode ter certeza. Eu não falaria se não tivesse colocado o meu apartamento, o único bem que eu tenho, em garantia, tá? Quero pedir para os líderes das células orarem por isso lá também nas células. Nós precisamos disso urgentemente, tá? Até o começo de janeiro, esse recurso que eu tenho acabou. Aí eu tenho duas alternativas, tá? Ou eu paro tudo, e aí eu não vou conseguir a nossa meta, que é 13 de maio de 2014, está com toda a obra terminada aqui, tá? Ou eu preciso de um milagre. Alguma coisa de Deus vai acontecer, amém? Posso contar com a sua oração por isso? Quem vai orar por isso essa semana? Levanta a mão, porque eu quero, se Deus quiser, testemunhar de um milagre semana que vem aqui com você, tá bom? Combinado assim? Então, se você veio preparado, adore ao Senhor com o seu dízimo e a sua oferta alçada. Motivos temos para cantar, somos livres para te exaltar. Nova vida nós temos em Jesus, atraídos pelo teu amor, alcançados pelo teu perdão. Já não há mais condenação, juntos podemos cantar. Santo, Santo é Senhor,
pode se colocando em pé e juntos continuarmos falando ao Senhor que Ele é santo. Louvado seja o Senhor, amém? O Senhor que é santo, 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 amém. Estava lá no Rio, na Igreja Batista do Recreio, na primeira Igreja Batista do Recreio, né? Acabei de chegar, estava um tempo tão precioso lá, ontem à noite, hoje de manhã, e a gente ouviu os testemunhos do que Deus tem feito naquela igreja, tem feito naquele lugar. E teve um testemunho que eu ouvi hoje lá que me impactou tanto, mas tanto, de como Deus age realmente a favor daqueles que buscam a sua presença, né? O pastor estava falando da orquestra aqui, desse povo todo que está aqui. Pensar que a gente tem esse povo aqui, tem um outro tanto que está lá, povo nosso aqui da área da igreja de adoração, que está ministrando nesse momento lá na igreja, no Rio. Mas eles compartilhando lá, um dos membros da igreja, um dos pastores compartilhando comigo que na frente da onde eles tinham começado a igreja, tinha um bruxo na frente da igreja. E esse bruxo então chegou um dia, chamou o pastor Wander e falou assim: pastor, eu vim aqui só lhe comunicar uma decisão que nós tomamos, a nossa região aqui, da onde nós tomamos conta dessa área toda. Nós comunicamos que nós fizemos lá uma reunião entre a gente, nós decretamos que daqui a um determinado tempo vocês precisam sair daqui e essa igreja vai fechar. O pastor Wander, aquele jeitinho dele, né? Um homem baixinho, a maioria de vocês o conhece, mas um homem com um coração tão focado naquilo que é propósito de Deus, falou assim: tudo bem, vocês continuam fazendo isso, a gente vai continuar orando aqui. De repente, num dos cultos daquela igreja, antes deles irem para essa área nova que eles estão hoje,
Deus manifestou algo tão especial naquele culto, durante o próprio culto, a adoração e o louvor, que aquele homem que morava do outro lado começou a falar assim: o que está acontecendo lá dentro? E aí ele saiu da casa dele e foi lá para ouvir o que estava acontecendo naquele culto. E de repente ele entra na porta, começa a ver aqueles louvores, a palavra, como estava acontecendo no culto. E no final do culto aquele homem se converte, se decide, aceita Jesus. Uma transformação acontece na vida dele. Sabe, queridos, é isso que acontece quando a gente, nessa agitação toda nossa do dia a dia, a gente realmente adora o Senhor que a gente crê, e é um só Deus, não tem outros. E a gente pode reconhecer isso diante dele. E se a gente fosse contar os testemunhos aqui, como a gente ouviu aqui agora há pouco desse casal, e tantas coisas que Deus tem feito aqui de transformação, para mim esse texto aqui vem falar muito disso, porque diz assim em Romanos 8: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos qual predestinou e também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém? Então diz para quem está perto de você assim, ó: se Deus está contigo, Ele é o que te faz vencer, querido. A autoridade é dele. Amém? Porque acima de todas as coisas, Deus nos amou. Amém? Amém? É mais que tudo. Bem mais que as forças, poder e reis, a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és princípio, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o homem conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és para mim.
que eu posso dizer? O que você pode dizer? Bem mais que as forças poderíeis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és princípio, meio e fim. Só você cantando. Bem mais que os mares. Aleluia. Amém. O Senhor continua sendo incomparável. Machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou, por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Amém. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor da glória. Aleluia. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, porque tudo quanto lemos na Tua palavra, tudo quanto ouvimos, tudo quanto vimos aqui, é manifestação da presença do Teu Espírito Santo. E como é bom a gente sentir a ministração do Senhor, ouvir a Tua voz e ver as maravilhas que o Senhor está fazendo. E agora, quando vamos meditar na Tua palavra, nesse tempo que temos, ministra outra vez nos nossos corações. Cada um aqui, Senhor, tem uma história, cada um aqui chegou de um modo diferente. Cada um, Senhor, traz consigo alegrias, lembranças e às vezes pesos e dores. Ó Pai, às vezes a gente vem com o coração partido, às vezes a gente vem com as marcas da dor sobre nós, e eu quero te pedir, Senhor, não importa como chegamos aqui, não nos permita ir embora do mesmo jeito que entramos, que o Senhor ministre sobre nós, e que a ministração do Senhor seja cura, transformação, seja consolação, seja desafio, enfim, o que for necessário, segundo a Tua ótica, para que nós sejamos abençoados pelo Senhor.
age aqui no nosso meio, é aquilo que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se, querido. Nós estamos estudando aquele trechinho do Evangelho de João, que vai capítulo 14, 15, 16 e 17. Esse trechinho é quando Jesus se encontra com seus discípulos na noite anterior dele ser julgado e depois crucificado. Ele vai se despedir dos seus discípulos, ele vai preparar o coração deles. E nós vamos estudar hoje o capítulo 16. Nós começamos a estudar esse capítulo pela manhã, e o tema desse capítulo ele pode ser bem entendido no último versículo do capítulo, que é o verso 33. A Bíblia diz assim: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Ou na versão antiga, que eu sei de cor, não é? Diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Todo o capítulo 16 está falando sobre luta. E Jesus está preparando o coração para os seus discípulos a respeito desse assunto, batalhas, aflições que vêm sobre a nossa vida. Hoje pela manhã eu falei que a gente não gosta muito de lidar com esse tema, porque na verdade a gente sempre gosta da melhor parte. E eu disse pela manhã que eu, por exemplo, adoro comer cobertura de bolo, que essa é a melhor parte, né? E que até desenvolvi uma técnica especial para comer a cobertura do bolo sem ninguém perceber. Então, se você quiser, eu vou te dar a dica dessa técnica. Se o bolo é redondo, tá? E tem a cobertura, você pega a menor colherinha que você tem lá na sua casa, tá? E faz aquele arremate na beiradinha do bolo assim, sabe? Ele fica bonitinho, ninguém percebe e você come a cobertura. Mas nem tudo na vida é cobertura de bolo. Tem coisa na vida que é complicada. E Jesus então vai falar de 4 aflições aqui, que são aflições que os discípulos dele passariam e que nós também passamos e que nós precisamos estar preparados pela graça de Deus para enfrentá-las. Nós estudamos hoje pela manhã 2 delas. A primeira delas foi o silêncio do céu. E essa palavra do Senhor Jesus vai dos versículos 16 até o verso 24. Há momentos que parece que Deus não está ouvindo a nossa oração. Há momentos que parece que Deus não está trabalhando. Há momentos na nossa vida que a gente está aguardando alguma coisa acontecer e parece muito demorado, muito difícil. E Jesus estava falando daqueles 3 dias entre a morte dele e a ressurreição, quando eles não entenderiam absolutamente nada do que estava acontecendo e parecia que estava tudo errado e o céu estava errado. E eles iam ver Jesus preso, crucificado, morto, sepultado. 3 dias de espera, parece que tudo acabou. E aí então ele ressuscita no domingo de manhã. E Jesus estava dizendo para eles o seguinte: mesmo quando havia silêncio do céu, Deus não parou de trabalhar a nosso favor. Ele estava descendo ao Hades, ao inferno, para tomar das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê pudesse ter vida eterna. E quando ele ressuscitou ao 3º dia, ele estava dizendo: você não estava vendo, mas eu continuava trabalhando a seu favor. Então, nos tempos de silêncio do céu, a gente tem que crer que Deus não está dormindo, que o céu não fechou para balanço, mas que Ele continua trabalhando, e eu não sei, mas Ele está fazendo algo tremendo a meu favor. Isso é fé. A segunda aflição que aqueles discípulos passariam, a gente estudou hoje pela manhã também, vai dos versículos 1 até o verso 15, onde o Senhor Jesus os prepara para as perseguições.
e diz para eles que eles seriam perseguidos, e perseguidos por pessoas que imaginavam que estavam servindo a Deus enquanto os afligiam. E eu disse que às vezes isso é a coisa mais doída no coração, quando a gente é julgado no nosso caráter, quando as pessoas não entendem a nossa fé, quando as pessoas não compreendem aquilo que a gente está fazendo para a glória de Deus, a gente é tremendamente criticado, às vezes até perseguido, literalmente perseguido. E a palavra do Senhor para eles foi o seguinte: eu digo isso para vocês, não abandonem a sua fé, que é nessa força de amar as pessoas e de manter a nossa postura, que Deus vai revelar a graça. E aí Jesus faz uma série de promessas. A promessa é que enquanto a gente estiver amando as pessoas, enquanto a gente estiver fazendo o que Jesus mandou, a gente ama as pessoas que nos ferem, a gente serve as pessoas que nos ofendem, enquanto a gente está fazendo isso, o Espírito de Deus convence do pecado, convence do que é certo e do que é errado, a justiça, e dá a certeza de que um dia haverá um juízo eterno. E o que a gente faz nesse tempo? A gente continua na presença de Deus, sabendo que Ele vai dividir os seus tesouros conosco. Nessa noite eu queria continuar esse estudo, e então eu queria falar de mais duas aflições que vêm sobre a nossa vida. A primeira delas vai aparecer nos versículos 25 até 28, onde a Bíblia diz assim: e Jesus terminou dizendo: eu digo essas coisas a vocês por meio de comparações, mas chegará o tempo em que não falarei mais por meio de comparações, pois falarei claramente a vocês a respeito do Pai. E naquele dia vocês pedirão coisas em meu nome, e eu digo que não precisarei pedir ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, e Ele os ama porque vocês de fato me amam e creem que vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, e agora deixo o mundo e vou para o Pai. Outra aflição que os discípulos viveriam e que nós vivemos também é não compreender as coisas espirituais. Não entender os propósitos de Deus no meio da jornada da nossa vida. Fala a verdade. Não tem hora que você tem vontade de dizer para Deus: Deus, deixa eu dar uma dica, como é que o Senhor pode resolver esse problema? É tão fácil, não é? Olha, o Senhor só faz isso, mexe aqui, não é? Ou então, quando você está sendo perseguido, eu não sei se você já orou assim. Talvez você seja mais santo do que eu, porque eu tenho que confessar que eu já orei assim e levei puxão de orelha. Não aconselho orar assim, desse jeito não. Mas já cheguei uma vez e disse: Senhor, pega essa pessoa agora, Senhor, dá aquela chacoalhada, põe a tua mão. E aí o Senhor falou para mim assim: está pensando que o quê? O pai aqui sou eu cuido do filho do jeito que eu quiser. Para com isso, aprende a confiar na minha graça. Mas você já não sentiu vontade de fazer uma oração assim? Fala a verdade. Tem uns assim que a gente tem vontade, não é? E o Senhor diz: e às vezes a gente está vivendo no meio das situações da vida e a gente não está entendendo o propósito de Deus, o caminho de Deus, o jeito de Deus. Aí você é ofendido. Chega alguém e te ofende, né? Te chama disso, daquilo. O que é que Jesus ensinou para a gente fazer? Se alguém bater de um lado do rosto, o que é que você faz? Vira a outra face, não é? Uma vez eu conversei com um nordestino e ele disse assim: pastor, eu tenho um problema com esse negócio. O problema é o seguinte, que essa mão aqui já se converteu, mas a minha direita ainda não. Aí quando bate na esquerda, a direita, olha, se levanta do velho homem. É o que incrível. Mas não é verdade? Às vezes a gente não entende o jeito de Deus, a maneira de Deus trabalhar, as coisas estão acontecendo. E quando a gente tem dúvidas sobre o que fazer,
Senhor, mudo de cidade, não mudo de cidade, aceito esse emprego, não aceito esse emprego. Senhor, me dá uma palavra. Você já viveu coisas assim? Então a palavra de Deus está dizendo que essa seria uma das aflições que os discípulos estavam vivendo e que nós também viveríamos. Era notório para os discípulos que Jesus, em certos momentos, dava afirmações claras, mas que em outros momentos pareciam algo enigmático, que eles não conseguiam decifrar. E ele então está dizendo, e eu sei que tem profundidade no que Deus está dizendo, mas eu não estou entendendo. O que eu faço? E quando você precisa de uma decisão na vida, e Deus diz assim, filho, estou contigo, tá bom, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, mas o que eu faço? E ele diz assim, estou contigo, mas eu já entendi, mas o que eu faço? São dessas situações que às vezes a gente vai vivendo na vida. Agora, sabe que você está muito bem acompanhado? O apóstolo Pedro, o apóstolo João, Tiago, Tomé, todos eles passaram por isso, e o que a Bíblia está dizendo é que em muitos momentos da nossa vida, nós também passaremos por esse tipo de aflição, onde parece que não há clareza, mas a promessa de Deus era de que isto não seria permanente. O tempo estava chegando, quando aqueles discípulos, cheios do Espírito Santo, receberiam claro discernimento e revelação de Jesus. E ele, Jesus, falaria com eles diretamente, claramente, ensinando-os o que e como fazer. E nesses momentos, eles não somente receberiam a intercessão de Jesus, mas, pelo poder do Espírito Santo, eles iriam experimentar a plenitude do amor do Pai em meio às aflições. Como é que funciona isso na nossa vida? Uma das coisas que a gente vai aprender, que eu tenho aprendido, e não é fácil aprender, é que Deus não nos dá um mapa detalhado de todas as coisas da nossa vida. Como eu gostaria, por exemplo, eu falei para vocês que eu estou angustiado, né? Que eu estou preocupado, eu tenho compromisso, eu tenho coisas para a obra, eu vou orar e Deus fala assim, filho, tenha paz. Eu digo, Senhor, eu estou em paz, mas eu preciso de uma solução, tenha misericórdia. Não é assim que acontece com você também? Né? E assim, Senhor, como é que vai ser? Qual vai ser o teu jeito, filho? Eu estou trabalhando, tá bom, Senhor, eu já entendi, mas como? E eu espero às vezes que Ele me dê detalhes. Olha, vai acontecer assim, vai acontecer assado, você para aqui, vira na direita. Eu quero um mapa. Eu quero um mapa detalhado. Mas sabe qual é o perigo se eu tivesse um mapa detalhado? É que eu não dependesse da graça do Todo-Poderoso. Porque eu ia pegar o mapa e dizer, eu já tenho o mapa. Você já foi estudar numa aula que você não gosta muito, e você recebeu a apostila? Você diz assim, não precisa ver a aula não, eu já tenho a apostila. E você vai embora como se a apostila fosse todo o conhecimento que você já tem, mas você não viu nada. Aí quando você abre a apostila, você não entende nada, porque não funciona. Você precisa de uma explicação. A vida é assim, a gente precisa andar com Jesus. E é por isso que em alguns momentos Ele não nos fala tudo. E algumas vezes Ele não somente não nos fala tudo porque nós seríamos independentes, mas porque há coisas que Deus está fazendo e que a gente não pode nem conceber os processos. A gente ouviu agora o Paulo Davi dar o testemunho, já pensou o bruxo ameaçando dizer, ó, a igreja vai fechar, e você então está imaginando, bom, vou lutar a guerra espiritual com ele, não sei que tipo de oração vou fazer, mas você pode imaginar que um dia Deus vai tocar o coração, porque é o Espírito que convence, faz ele atravessar a rua, entrar na igreja, ouvir os louvores, se converter, e quem fecha é o terreiro de Umbanda.
Eu não sei o que Deus vai fazer, nem como Deus vai fazer, mas Deus está trabalhando a nosso favor, e vai chegar um momento em que Ele vai falar claramente para a gente o que a gente precisa saber. E sabe o que Ele vai falar para a gente? Ele vai dar algumas ordens. Por exemplo, quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, e ele tinha 600.000 pessoas atrás dele, que estavam pressionando Moisés, dizendo: Moisés, e agora? A gente está num beco sem saída, é o Mar Vermelho aqui. Atrás desses 600.000 pessoas tinha uma coluna de fogo de Deus, que impedia que o maior exército do mundo da época, de Faraó, do Egito, chegasse perto daquelas 600.000 pessoas. Sabe o que aconteceu? O povo começou a ficar desesperado, uns começaram a chorar, outros começaram a gritar, outros se jogavam no chão, era desespero pleno. Eu estava no Peru quando aconteceu o terremoto, e eu estava na rua, no meio da rua, quando o terremoto aconteceu lá no Peru, alguns anos atrás. E foi interessante, muito estranho, porque quando começou a tremer, eu não entendi, eu nunca tinha visto terremoto na minha vida, né? Eu achei que estava acontecendo algum problema, mas eu não estava entendendo direito o que era, até cair aqui na minha mente que era um terremoto. Eu só olhava para aqueles postes, e os postes balançavam, e eu dizia: o que está acontecendo aqui? Os carros pulavam na rua, mas todo mundo que já morava lá e sabia o que era terremoto, alguns começavam a se jogar no chão e dizer: tem misericórdia, Deus, tem misericórdia, oh, que coisa terrível que vai acontecer, e as casas ali começaram a quebrar. Eu estava no meio da rua, sem entender o que estava acontecendo, né? Eu imagino que naquela hora que Moisés estava chegando ali no Mar Vermelho, estava acontecendo como eu vi lá no Peru, gente se jogando no chão, gritando, falando: o que vai acontecer? O exército está lá. E de repente, Deus fala claramente com Moisés, e diz assim: diga ao povo que marche. Marchar para onde, Deus? Para dentro do mar. Você está entendendo porque às vezes Deus não pode falar claramente com a gente? Porque nessa hora, a fé de Moisés, por causa da clareza da palavra, foi testada. Ele tinha que se levantar no meio daquela multidão e dizer: vamos marchar. E ninguém ia marchar para o mar, porque todo mundo tinha medo. E então ele começou a ir para frente do mar, porque se ele não fosse o primeiro a marchar, ninguém marcharia. E aqueles que carregavam, não é, as coisas de Deus tinham que marchar junto. E na medida em que ele foi entrando naquele mar, e a vara de Moisés tocou aquele mar, o mar se abriu. Quando o mar se abriu, todo mundo marcha. Mas quando o mar está fechado, e você tem que entrar primeiro, todo mundo fica olhando, né? E quando Deus fala claramente com a gente, é hora da gente marchar, ouvir a voz de Deus. Por isso, algumas vezes, Deus, conhecendo o seu coração, e sabendo que você não está preparado para ouvir uma mensagem clara, Ele diz: eu estou trabalhando. E Ele vai preparando a nossa alma para quando Ele falar as coisas claras, a gente ter coragem de marchar na direção dos projetos de Deus. E é por isso que Jesus vai dizer: vai chegar a hora, está chegando o momento em que eu vou poder falar com vocês claramente. Você quer que Deus fale com você claramente? Então você precisa agora crer no imponderável de Deus e estar disposto a fazer tudo quanto Ele te ordenar. Porque se você não estiver disposto e Ele tiver que preparar o seu coração, Ele vai ter que usar metáforas. Mas quando a gente vive essa vida cheia do Espírito Santo, do poder de Deus, e a gente crê no imponderável de Deus, Deus vai nos dar ordens.
E queridos, essas ordens nem sempre são muito fáceis. Porque às vezes essas ordens não nos parecem coerentes. Você pode imaginar Josué, ele está orando e dizendo: Senhor, eu preciso de uma estratégia para que os muros da cidade de Jericó caem. E aí vem o anjo do Senhor e diz: quem é você, anjo? Você é a favor da gente ou contra a gente? Já com a espada na mão, está lá Josué, diz: não, eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor, e eu vim aqui trazer a estratégia da vitória. Aleluia, Deus, o Senhor ouviu a minha oração. E aí ele diz para o general Josué: olha, você vai organizar a batalha da seguinte maneira: durante 7 dias, vocês vão marchar em volta da muralha, e não vão fazer nada, só vão marchar uma vez por dia. No 7º dia, vocês vão marchar 7 vezes em volta da muralha, e na 7ª vez, quando vocês marcharem em volta da muralha, vocês vão parar, e vão começar a gritar, vão quebrar jarros, vão tocar trombetas. Se eu estivesse lá, eu estaria perguntando: tudo bem, Deus, mas tem uma muralha. E aí ele vai dizer assim: quando vocês estiverem gritando, quebrando jarros e tocando trombetas, as pedras dessa muralha vão cair. E todo soldado, no lugar em que a muralha cair, deve invadir a cidade por todos os lados. Sabe qual era o tamanho da muralha? Ela tinha 7 metros de largura, por cerca de 15 metros de altura, feita de pedra. Dava para passar 2 carroças em cima da muralha. Já pensou Josué reunir os generais dele e o exército dele e dizer assim: eu ouvi uma palavra clara de Deus, nós vamos ganhar essa vitória, amém, aleluia. Aí alguém vai perguntar, bem prático: qual é a tua estratégia, Josué? Não, a estratégia não é minha, é de Deus. O anjo falou. O anjo falou, como é que vai ser? A gente vai fazer 7 vezes, no último todo mundo grita e as pedras vão cair. Quer dar essa mensagem? Reúne o pessoal da tua empresa e diz para eles que você vai resolver o problema que você está enfrentando desse jeito. Está entendendo o que eu quero dizer? Aí a palavra de Deus deixa alguma coisa bem séria para a gente. Vai chegar um dia na tua vida que você vai estar preparado para ouvir com clareza tudo quanto Jesus te disser. Você quer que esse dia chegue logo? Que o anjo do Senhor chegue e fale com você, que os projetos de Deus possam ser colocados para você. Então tem uma lição que vem antes disso: uma fé incondicional a Jesus Cristo. Uma fé incondicional a Jesus Cristo. Nesse dia, sabe o que vai acontecer? A Bíblia fala que Deus não apenas vai falar com clareza para a gente, mas até antes da gente pedir, o Deus que já conhece todas as coisas, antes até de Jesus interceder por nós, o Deus que conhece todas as coisas, antes até do Espírito Santo com gemidos inexprimíveis, como a Bíblia fala, interceder ao Pai por nós, o Pai que nos ama vai nos dar aquelas coisas, simplesmente porque viu no nosso coração um coração maleável e entregue
na mão de Deus. E nesse meio tempo, Deus está trabalhando a minha vida. Algumas vezes, quando eu estou pedindo clareza para Deus, Deus está dizendo para mim: filho, você não está preparado. Você está pronto para ouvir o que eu mandar? Do jeito que eu mandar? E às vezes Deus tem que trabalhar na nossa vida para a gente entender, lá na frente, que esse era o único jeito de Deus tratar o nosso coração. Então hoje eu vim aqui dizer para você uma coisa muito simples. Deus quer falar com muita clareza com você. Ele nunca deixou de falar. Às vezes até Ele fala de uma maneira que Ele revela a presença dEle para você, e você sabe que Ele falou, mas você não entendeu. Mas você não está abandonado, e Ele está preparando o seu coração. E quanto mais você adquirir de experiência e vivência na presença dEle, mais claramente Ele vai poder anunciar as coisas imponderáveis que o céu já pensou e que vão acontecer, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. E os processos de Deus nunca são aqueles que nós imaginamos, porque senão nós poderíamos fazê-los. São aqueles que só Deus pode fazer, e eles fogem ao nosso controle completa e totalmente. Por isso eles são do Deus vivo. Algumas vezes eu não sei o que Ele vai fazer. Algumas vezes eu não tenho a mínima ideia. Algumas vezes eu entro em desespero, como você entra, e eu só vou escutar: filho, eu estou trabalhando. Espera. Mas o que o senhor vai fazer? Não tem jeito. Eles: não terminou ainda. Não terminou ainda. Eu estou no controle. Algumas vezes, meu coração está pronto. E Ele fala: vou fazer isso. E às vezes é tão complicado quando Ele diz isso, porque se a gente contar, ninguém vai acreditar. Parece loucura. Quarta e última provação ou aflição que nós enfrentamos. Versículos 29 a 33 diz assim: então os seus discípulos disseram: agora sim, o Senhor está falando claramente e não por meio de comparações. Sabemos agora que o Senhor conhece tudo e não precisa que ninguém lhe faça perguntas. Por isso nós cremos que o Senhor veio de Deus. E Jesus respondeu: então agora vocês creem? Pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para a sua casa. E assim vão me deixar sozinho. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. A última grande aflição que os discípulos viveriam e que nós vivemos era a aflição de perceber quão intensa é a nossa própria fraqueza. Olha que coisa, o Senhor começa a falar claro com eles: você estou falando com comparações, por parábolas, mas vai chegar o dia, vai acontecer isso, tal. Ele começa a falar claro, eles começam a ficar felizes e dizem assim: agora sim, a gente está entendendo tudo, está tudo maravilhoso, agora eu creio, Senhor. E aí Jesus sabe o que ia acontecer alguns minutos depois. Ele levaria 3 amigos dele para orarem com ele, e os 3 iam dormir enquanto ele estava em agonia na presença do Pai. Quando ele foi preso, um dos discípulos, Judas Iscariote, chega, dá um beijo nele, e ele diz assim: com um beijo você me trai? Depois, os discípulos veem preso Jesus, ser preso, tá? E ficam com medo, e todos eles vão se esconder. Pedro, João,
eles vão seguir Jesus de longe para ver o que vai acontecer, e quando chega no pátio onde ele está sendo julgado, o julgamento está acontecendo dentro da casa, e tem uma fogueira, eles estão ali de longe tentando ouvir o que está acontecendo. Alguém pergunta: você não é um do time aí de Jesus que está preso? Não, nem conheço esse homem. E 3 vezes Pedro nega Jesus. Sabe qual é uma das grandes aflições que eu e você vamos viver ao longo da vida? É que você não é tudo o que você imagina que é. Você não faz tudo o que você fala que faz. Você não vive tudo o que você gostaria de viver. E até quando você acredita em Deus, você não acredita tanto quanto você imagina que acredita. E às vezes nos confrontos da vida, a gente vai ver a nossa fraqueza. E a nossa fraqueza vai parecer tão difícil. Eu me lembro de uma noite que eu sabia o que eu tinha que fazer. E eu tinha certeza clara do que eu tinha que falar. E eu tive medo, e não falei, e não fiz. E quando eu cheguei para dormir, eu estava fora da minha cidade, eu não conseguia dormir, eu só conseguia chorar. Porque eu tinha tanta vergonha de Deus, porque eu sabia o que Deus queria que eu fizesse. Eu sabia o que eu tinha que falar. Eu sabia claramente. E eu achava que eu estava pronto para qualquer coisa, e de repente, diante de Deus, apareceu um Pascoal medroso, covarde, que não honrou Jesus como ele deveria ser honrado. E eu chorei aquela noite inteira, eu tinha vergonha de Deus. Você já viveu isso? Agora você vê como termina essa história? Jesus diz assim: agora vocês creem? Não. Nessa noite, ainda hoje, vai acontecer tudo isso. Mas eu estou falando antes de acontecer, porque apesar de vocês serem fracos, vocês estão comigo. E para que a paz do Senhor possa estar no coração de vocês, apesar de quem você é. E uma das coisas mais tremendas para mim na Bíblia é que Jesus pode me amar mesmo eu sendo pecador, cheio de defeitos, cheio de falhas, e Ele não desistiu de mim. E quando a aflição vem, porque eu não sou quem eu penso que sou, Deus me faz lembrar que Ele sabe quem eu sou, e por mim Ele morreu na cruz, e por causa de quem eu sou, Ele desceu àquele lugar que é o inferno, e ressuscitou dentre os mortos, para que eu pudesse ser uma nova pessoa, transformada por Deus um pouquinho cada dia. Sabe qual é a maior aflição? É quando você descobre quem você é. Você é homem, pecador, cheio de defeito, e que se a graça de Deus não tiver sobre você, você está perdido. E que cada dia a gente tem que voltar para Jesus e dizer: me ajuda de novo, me dá a tua mão, me socorre outra vez, me deixa eu sentir que o Senhor me ama apesar de quem eu sou. E aí a graça de Jesus vai se renovando na nossa vida. E sabe o que é tremendo? É que quando a gente imagina que a gente não presta para mais nada, porque a gente já errou, Deus nos ama tanto que Ele vem e derrama graça sobre a nossa vida. Ele coloca dons, Ele nos dá ministérios, a gente começa a servir a Deus, e a gente sabe quem a gente é. Eu me lembro de uma das primeiras vezes que eu tive que expulsar um demônio, eu não sabia como é que era esse negócio.
e uma pessoa começou a rolar sobre os móveis da sua casa endemoniada, e eu fiquei tão preocupado que aquela pessoa ia se machucar, né? E eu disse assim: Senhor, manda os teus anjos, do jeito que eu estou falando aqui para você, Senhor, manda os teus anjos aqui para amarrar essa pessoa, senão ela vai se machucar. E de repente aquela pessoa ficou estatelada no chão, com os braços assim, fazia e não saía mais. Eu olhei assim: o que está acontecendo aqui? Aí expulsamos o demônio. Quando eu fui para casa, eu fui pensando assim: que Deus é esse que pode entregar os seus dons na mão de gente como eu? Eu sei quem eu sou pecador, cheio de defeitos, mas Ele me ama você, se importa. E aí você começa a ver que esse Deus tremendo, às vezes nos adverte: olha, estou falando essas coisas, para que vocês saibam que se você está comigo, você pode ter paz, porque eu sou o seu Salvador, e sei quem você é, e vou começar a transformar a tua vida. Nessa noite eu queria orar com você. A gente sempre termina o culto orando, não é? Eu acho que esse é um dos momentos mais preciosos da vida do culto. O Senhor está falando que no mundo a gente vai ter aflições. Às vezes é o silêncio, está demorando, a gente está esperando a resposta de Deus. Às vezes são perseguições que machucam a nossa alma. Às vezes são coisas que a gente não compreende na dinâmica do reino de Deus. Às vezes Deus revela quem a gente é: pecador, que precisa da graça. Mas a coisa mais tremenda por trás de todas essas aflições da vida é essa promessa de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nessa noite eu queria orar pela tua vida, o que está acontecendo no teu coração, com os teus sentimentos, no meio das batalhas, nas respostas, nas não respostas, nas coisas do seu dia a dia. E nós vamos orar juntos aqui, porque todos nós passamos por aflições. Elas podem ser diferentes, nós podemos passar por momentos diferentes, mas vamos pedir: Senhor, me ajuda nesse momento que a gente está vivendo, me ajuda a crer, me ajuda a esperar, me ajuda a confiar, me ajuda a ouvir a Tua palavra, estar preparado para a ordem que o Senhor me der, que o Senhor me dê graça. Então curva a tua fronte, que eu quero orar por você agora. Coloca a tua família, coloca os teus queridos na presença de Deus, coloca as pessoas que você ama, as decisões que você tem que tomar, os medos que você tem. Pede para Jesus tratar de você como uma ovelhinha querida que precisa ser carregada no colo, tá certo? E eu quero orar por você. Senhor Jesus, cada um de nós que estamos aqui, somos ovelhinhas do Senhor, que precisam ser tratados pelo Teu Espírito Santo. Cada um está vivendo uma situação diferente, e essa palavra que o Senhor deu para os seus discípulos é para mim, Pascoal, e é para cada um dos nossos irmãos que estão aqui. E eu quero te pedir: vem com a tua graça, a mesma graça com que o Senhor cuidou de cada um dos discípulos, que o Senhor rebanhou de novo quando eles se afastaram por causa da tua morte, Senhor, antes da ressurreição. Ó Senhor, trata de cada um de nós aqui. Toma, Senhor, as lutas, os medos, os pesares, as dificuldades, as ansiedades. Fala como o Senhor falou com Moisés, com Josué, e dá-nos a capacidade de crer no imponderável do Senhor. Se nós não estamos preparados para ouvir isso, então trata o nosso coração. Escuta, Deus, a nossa oração e revela a Tua bênção na necessidade de cada um. Em nome de Jesus eu oro. Amém.
Mas eu queria fazer uma segunda oração hoje. Eu vou convidar algumas pessoas para virem aqui à frente para a gente orar. Há pessoas, nós oramos por isso hoje de manhã, eu quero orar outra vez essa noite, que estão lutando com Deus. O Espírito de Deus está querendo trabalhar na tua vida, e você tem medo de alguma coisa que Deus quer fazer com você. Algumas pessoas estão decepcionadas consigo mesmos, porque Deus já ministrou no seu coração e falharam. E às vezes a gente fica ouvindo as vozes de Satanás dizendo para a gente: não tem jeito para você, é mentira. Jesus te ama e tem um propósito para você, e Ele tem algo tremendo para fazer na tua vida. Às vezes a gente olha para as muralhas que são grandes demais, como aquelas de Jericó, e a gente imagina, não vai funcionar. E o Senhor está dizendo: o príncipe dos exércitos do Senhor já está aqui para dirigir a tua vida. Segue o Senhor dos senhores, Jesus Cristo, nosso Salvador, que Ele que vai estar segurando na tua mão. E talvez o que precise acontecer hoje é uma rendição, uma entrega. Jesus, eu quero me colocar na tua mão. Eu preciso ser restaurado. Eu preciso ser trabalhado dentro da minha alma. Eu preciso sentir o poder do teu Espírito de novo. Eu preciso ouvir a tua palavra de afirmação sobre a minha vida. E eu queria orar com você hoje, que está ouvindo a voz do Espírito, e o Espírito está dizendo: estou falando com você, não estou falando com o vizinho, estou falando com você. E eu vou pedir para você sair do seu lugar e vir aqui na frente. E eu sempre repito por que eu faço isso. Não é porque esse lugar é sagrado, não é porque o pastor é poderoso, não é porque essa igreja... Isso aí não funciona, gente. Tudo isso aqui vai passar. É porque eu preciso saber se eu estou me rendendo ou não. E a primeira grande tentação que eu tenho é dizer: vou fazer do meu jeito. E querido, do teu jeito você está fazendo a vida toda. O que tem que fazer é parar de fazer do teu jeito para fazer do jeito de Jesus. E se você está ouvindo a voz do Espírito, então agora é a hora de rendição. E o símbolo da rendição é você levantar do teu lugar e dizer: Senhor, do teu jeito, o que o Senhor quer fazer na minha vida? O que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser, faz, me ajuda. Eu preciso dessa tua palavra de ordem. Então, se o Espírito de Deus está falando com você, vai saindo do teu lugar, vem para cá. Eu quero orar por você, vem para cá, em nome de Jesus. Se tiver gente aqui no meio dos músicos, porque Deus fala com músicos também, são gente. A gente não adianta se esconder atrás dos instrumentos. Se o Espírito de Deus falou com você, vem aqui também, eu quero orar por você. Se falou com vocês aí atrás, vai vindo para cá. Todos nós a quem o Espírito Santo está falando, se você ouviu a voz do Espírito aí no teu coração, quero orar por você. Rendição, você está entendendo? Entrega, entrega. E vai ouvir a palavra de afirmação do Senhor. Eu fico imaginando aquele dia que Jesus encontrou com Pedro, lá no mar da Galileia. E ele pergunta: Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeirinhos. Eu acho que Pedro nunca mais esqueceu esse dia. Porque 3 vezes ele negou Jesus e 3 vezes ele disse que amava Jesus. E o Senhor 3 vezes confirmou a vida dele. Apacenta os meus cordeirinhos. Eu tenho uma missão, eu tenho um propósito para você. Às vezes a gente precisa ouvir essa palavra. E a gente está lá tentando fazer o máximo, como Pedro, trazendo a rede com os peixes. Mas o que ele mais precisava era dessa palavra de afirmação do Senhor. Hoje o Senhor quer te abençoar com essa palavra de afirmação. Você é bendito, você é acolhido. Vou ministrar na tua vida.
Talvez você não esteja preparado para dizer tudo claramente, mas eu vou trabalhar na tua vida. Então vamos orar juntos. A primeira oração eu nunca posso fazer, só você pode fazer. O que é que você está entregando para Jesus hoje? O que é que o Espírito Santo falou com você? Qual é a batalha da tua alma? Qual é a entrega? Qual é o medo? Qual é a luta da alma que está aí dentro de você? Fala para Ele. Qual é a decepção? Com pessoas ou com você mesmo? Coloca na mão do Senhor. Coloca na mão do Senhor. E Ele vai acolher você agora. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, aqui estão teus filhinhos. Senhor, eles estão muito bem acompanhados. O apóstolo Pedro um dia esteve no lugar deles. Eles estão muito bem acompanhados porque na tua palavra o Senhor revela os defeitos e os pecados de todas as pessoas, para que a gente entenda que até aquelas que a gente imagina que são as mais santas do mundo, são pecadores que sempre precisaram da tua graça. E nessa hora, Senhor, eu quero te pedir, vem e derrama a tua graça sobre esses teus filhinhos. Eles estão aqui buscando a tua face, eles estão aqui dizendo: Jesus, tenha misericórdia de mim, entra no meu coração, mexe na minha alma, me perdoa. Ou no meio dessa batalha, eu não sei como agir, já botei os pés pelas mãos, não tem jeito. Vem com a tua graça. E nessa hora que o teu Espírito testifique ao Espírito deles: vocês são meus filhos amados, eu nunca vou desistir de vocês. Vocês são meus filhos amados, eu tenho coisas preparadas especialmente para vocês. E Senhor, eu não poderia falar que coisas são essas, porque eu não sei. Mas eu sei, Senhor, que o teu Espírito sabe todas as coisas. E eu te peço em nome de Jesus, revela pelo menos umazinha, para que eles sintam que o Senhor está preparando algo grande, algo especial para cada um deles. E que os medos que às vezes envolvem o nosso coração sejam transformados numa coragem que não é nossa, mas vem de uma experiência e de um temor que a gente tem do Senhor. Vem e visita os teus filhos, instala o teu reino dentro do coração de cada um deles, e que esse teu reino se expanda, envolva toda a vida, toda a família, todos os negócios, tudo, e que a alegria do Senhor esteja na vida deles. Em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Fica de pé, filho, tá? E fica de pé e levanta a cabeça. Quero ver você de cabeça erguida, tá? Porque você é filho amado de Deus. Você é filho amado de Deus. Você é filho amado de Deus. Você. Quanta gente lá. Você é filho amado de Deus. Lembra disso. Deus ama você. Tem um plano para a tua vida. Vai fazer coisas tremendas. Você não sabe ainda, mas Ele vai fazer. Agora, tem um segredo simples. Não é esse lugar que vai fazer diferença. Não é uma liturgia que vai fazer diferença. Não é um pastor que vai fazer diferença. Não é a placa de uma igreja que vai fazer diferença. Queridos, isso tudo vai passar. Sabe o que vai fazer diferença? Deixa Jesus instalar o reino dele no teu coração. Entra na tua casa, vai andando no caminho, onde você estiver, e fala: Jesus, eu quero ouvir a tua voz, eu quero te conhecer, eu quero ouvir a tua ordem clara. E se eu não estiver preparado, me prepara, porque eu quero estar preparado para ouvir a tua ordem clara. E esse Deus vivo vai falar com você. Ele vai falar com você. Busca o Senhor na tua vida. Você está no ônibus, fala com Ele.
está andando pelo caminho, fazendo uma caminhada, fala com Jesus, abre a Bíblia, deixa Ele falar com você. Ele, só Ele, mais ninguém, é a nossa bênção, tá bom? E se você quiser um grupo de irmãos que acreditam que só Ele é a bênção, a gente está aqui para caminhar junto. Mas sem Ele isso aqui não vale nada, porque não tem sentido isso aqui sem Jesus na nossa vida, tá bom? Então agora vamos na paz do Senhor Jesus, de cabeça erguida, tá? Por quê? Você é filho amado de Deus, tá? Você é filha amada de Deus. Vamos ficar de pé todo mundo e adorar a Deus juntos, tá? Dá a mão para quem está perto de você. A gente vai adorar a Deus juntos aqui. Como é que está o Paulo? Ele que vai conduzir a gente aqui. Vem cá, o que a gente vai cantar, Paulo? Sonda-me. Tá bom. Eu queria alguma coisa para a gente terminar lá em cima. Tem jeito? Você não quer terminar lá em cima? Olha, se eu já sei que eu sou filho amado de Deus, eu quero terminar glorificando o meu Senhor e bendizendo o nome dEle. Aleluia, você sabe, aleluia? Se não sabe, você não frequenta essa igreja, porque se frequentasse, você já saberia, né? Porque é tão gostoso a gente terminar com essa palavra universal, em qualquer lugar do mundo, aleluia, aleluia, e quer dizer louvado seja Deus. Louvado seja Deus, adoremos ao Senhor. Aleluia, aleluia, reina sempre o grandioso Senhor. Sempre o grandioso Senhor. Aleluia, Santo, Santo, ó Senhor Deus poderoso és, digno é Senhor, digno é Senhor. Santo, Santo, ó Senhor Deus poderoso és, digno é Senhor, digno é Senhor. Sempre o grandioso Senhor. Aleluia, aleluia, reina sempre o grandioso Senhor. Senhor,
irmãos já pensaram isso lá no céu, junto com os anjos, cantando perfeitamente, perfeito? Tá, eu vou despedir os irmãos com a bênção apostólica, que os irmãos tenham uma semana de paz. Lembrando tudo que ouvimos nesta noite aqui, irmãos, que as aflições continuam, mas a palavra dele é: tende, bom ânimo. Olha só, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado, as doces e eternas consolações e a comunhão no Espírito Santo sejam com todos vós, com todo o povo de Deus em toda a face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus os abençoe. Podem assentar se quiserem ouvir a orquestra tocando.